Agora já está na minha mão. Trocar com vocês as ideias. Nós sabemos que a origem da humanidade Fica meio torto, mas vai. O Adão, chamado Adão Arishon, ele foi o patriarca de toda a humanidade. A Mishnah em Avó diz que houveram 10 gerações desde Adão Arishon até Noach. Noach foi um outro pai da humanidade, já que houve o dilúvio no Mabul e toda a humanidade foi destruída, exterminada, se sobrou Noach com a família dele. Então dele novamente descenderam toda a humanidade. E a Mishnah continua e diz que depois de Noach, depois de 10 gerações após Noach, veio Avraham Avinu, nosso patriarca Abraão. E dele surgiu o povo de Israel. Ele teve o Yitzhak, filho dele, depois de Yaakov. Yaakov teve as 12 tribos e daí surgiu o povo de Israel. Eu quero trazer algumas questões sobre cada um deles e, se Deus quiser, no decorrer, tentar responder. Sobre Adão Arishon, nossos sábios dizem que ele deveria viver 1000 anos. 1000 anos de vida. Quem sabe quantos anos ele viveu? 930. Assim consta na Torá. E dizem nossos sábios que esses 70 anos que foram tirados dos 1000 foram dados para o rei Davi. E é o versículo que Davi diz: Yemesh shnoteinu bahem shivim shana ve'im bigvurot shmonim shana. Nossos dias de vida são na média de 70 anos, assim diz Davi Amelech. A pergunta é: esses 70 anos dos quais o Davi Amelech comenta, não são só 70 anos dele, ele está falando da humanidade inteira. As pessoas vivem mais ou menos 70 anos. Como é que foram tirados 70 anos de Adão Arishon e foram distribuídos para toda a humanidade? Só tem uma vez 70 anos. Um avô que falece e deixa no banco $100.000. Os filhos herdam. Será que vão distribuir para cada um dos netos $100.000? É impossível. Tem que se dividir os 100.000 para cada um. Não dá para cada um receber o total. E aqui a gente vê que cada um recebeu 70 anos de Adão Arishon. Essa é toda a humanidade inteira. Interessante. E mesmo não tem nenhum Shivim Shana. Essa é a primeira questão. Vamos agora passar para Noach. Sobre Noach, está escrito na Torá que após o Mabul, após o dilúvio, ele trouxe um sacrifício. Ele ofereceu um sacrifício a Deus, agradecendo por ter sido salvo. E lá está escrito que o pastor diz que Deus cheirou o cheiro bom do sacrifício de Noach, e ele então decidiu que não vai mais fazer a mesma coisa para a humanidade, não vai mais trazer esse castigo para a humanidade. E o Midrash diz lá que esse cheiro bom que Deus sentiu se refere a Avraham Avinu Beur Kasdim. Avraham Avinu, ele teve um dos 10 Nisionot, um dos 10 testes pelos quais ele passou, foi o Ur Kasdim, no qual ele se jogou no fogo para não fazer idolatria. E Hananiah, Mishael e Azariah, que foram os 3 profetas que também se jogaram no fogo. Então diz o Midrash que esse cheiro bom que Deus sentiu no Corban de Noach se refere a Avraham Avinu no fogo de Ur Kasdim e a Mishael, Hananiah e Azariah de Kivshan Eish, também no fogo. A pergunta é: qual é a ligação entre o Corban de Noach e esses 2 episódios de fogueira, de fogo? E agora, passando para Avraham Avinu, como foi dito, Avraham Avinu ele teve 10 testes, a Sarah Nisionot. Um deles foi o Ur Kasdim, esse episódio no qual ele teve que se jogar no fogo para não fazer idolatria, Avodah Zarah. A pergunta é: durante a história do povo judeu se presenciou episódios diversos de pessoas que estiveram
prontas a se entregar sua vida para Kiddush Hashem, para não se converter, para não fazer idolatria. Na Inquisição, em outras ocasiões, várias vezes os Goim perseguiram o povo de Israel, e pessoas simples, não só rabinos e pessoas elevadas, mas mesmo pessoas simples, até crianças, se jogaram na água, no mar, se deixaram matar para não se converter, não se ligar a outra religião. Então, a pergunta é: qual é a grandiosidade de Avraham Avinu, que ele teve esse teste, e Deus foi um dos 10 testes pelo qual ele foi aplaudido por Deus. Então, qual é a grandiosidade de Avraham Avinu, se pessoas, durante a história, pessoas bem mais simples do que ele também tiveram prontas a fazer a mesma coisa? O que Avraham Avinu tem de especial, mais do que os outros? Então, para responder essas 3 questões, algo que está ligado entre eles, sobre a Adam Arishon, a gente perguntou como é que os 70 anos foram divididos entre todo mundo. Está escrito na Guimará, no Talmud Yerushalmi, a Guimará diz que "Ve'ahavta le'reacha kamocha ze klal gadol batorah". Todo mundo conhece essa frase: amarás ao próximo como a si mesmo. "Ve'ahavta le'reacha kamocha". Diz o Yerushalmi, "Ze klal gadol batorah". Essa é uma grande regra da Torá. Porém, há uma regra mais elevada do que essa. Ze Sefer Toldot Adam, é um passuco na Torá que fala sobre as descendências de Adam Arishon. Ze Klal Gadol Mizeh, é uma regra muito maior do que Ve'ahavta le'reacha kamocha. Explica o Yerushalmi o que ele quis dizer. Ele dá um exemplo, um machado, de uma pessoa que segurou uma faca com a mão direita e, por engano, ele acabou machucando a mão esquerda. E aí pergunta o Yerushalmi: será que a mão esquerda vai se vingar da mão direita? De jeito algum, é a mesma pessoa. Não são 2 pessoas que um afetou a outra. É a mesma pessoa. As mãos são da mesma pessoa. A mão direita não vai se vingar da mão esquerda. Então, Zé Sefer Toldot Adam, as descendências de Adam Arishon, são comparados com essa mão direita que não vai se vingar da mão esquerda, porque as duas fazem parte do mesmo corpo. Então, assim também, as descendências de Adam Arishon fazem parte do mesmo corpo. Não um corpo físico, não um corpo material, mas um corpo espiritual. Algo que se chama Knesset Israel. É como uma alma gigante, a qual todas as almas judaicas estão ligadas. Mas quando se diz Adam, você diz todos os povos, não? Sim, por enquanto, a início sim, tem razão. Foi Adam, toda a humanidade que veio depois dele, mas mais para frente isso se dirigiu a Avraham Avinu e ao povo de Israel. Então, a resposta, como é que todo mundo recebeu 70 anos, é porque todo mundo não é todo mundo é uma pessoa só, é um corpo só. Todos fazem parte de um corpo só, o mesmo corpo espiritual, e foi esse corpo que recebeu os 70 anos. Então, cada um fazendo parte dele tem esses 70 anos. Cada um é uma ramificação dessa alma gigante. Sobre Noach, a pergunta tinha sido: o que tem a ver o cheiro que Deus sentiu do sacrifício dele com relação aos episódios de se jogar no fogo de Avraham e de Mishael, Hananav e Azariah? Então, o Ramban, o Nachmanides, um dos grandes comentaristas da Torá, ele explica que o Korban, o sacrifício, quando ele é feito, ele simboliza o que deveria ser feito à própria pessoa que pecou e agora está trazendo o sacrifício. A pessoa, quando traz o sacrifício, ele deve pensar: puxa, eu pequei, eu errei, deveria ser feito a mim o que está sendo feito a esse animal, sendo morto, cortado. A pessoa deve pensar, quando traz o Korban: eu pequei, eu fiz um ato tão grave que eu deveria, o que está sendo feito a esse animal deveria ter sido feito a mim. E assim então a pessoa se arrepende e faz tshuva. Esse é o objetivo do Korban, do Rambam. Então Noach, quando ele trouxe o Korban,
ele teve essa conscientização de que ele deveria se entregar de corpo e alma para Avodat Hashem, para Kiddush Hashem, para Deus. Então, esse foi o início de uma Mesirut Nefesh, de uma entrega de corpo para Avodat Hashem. Noach, ele começou com a conscientização. Ele não se jogou no fogo. Ele teve a conscientização quando ele trouxe o Korban de que ele deveria se entregar a como o Korban está sendo entregue a Hashem. Avraham Avinu, ele, como uma continuação do que Noach fez, sendo ele descendente de Noach, ele deu continuação ao trabalho que Noach iniciou, e ele colocou aquilo na prática. Ele chegou a mais longe do que Noach. Noach teve aquilo na conscientização, e Avraham Avinu, na prática, se jogou ao fogo. Ele apriorou o que Noach já tinha iniciado. Ele chegou a Mesirut Nefesh Mamash, na prática. Isso foi Avraham Avinu. E assim também Hananá, Mishael e Azariah, também como continuação, ramificação de Avraham Avinu também, já que ele conseguiu chegar a isso, ele gerou a todas as gerações após ele adquiriu essa qualidade, essa capacidade, e ele gerou, então, aquilo se penetrou nos genes dele, e todas as gerações após ele tiveram já isso incutido, incumbindo neles. Então, assim, Hananá, Mishael e Azariah também conseguiram se jogar no fogo pelo fato de Avraham Avinu já ter conseguido. Eles receberam essa força de Avraham Avinu. Então, tudo começou com o Korban de Noach, quando ele se conscientizou disso. Por isso diz o Midrash que quando Deus sentiu o cheiro do Korban de Noach, ele já viu o Avraham Avinu no Kivshan Esh e Hananá, Mishael e Azariah se jogando no fogo. Porque as coisas estão ligadas. O Noach deu início a esse trabalho e Avraham Avinu aprimorou ele. Então, a gente tinha perguntado por que Deus tão aplaudiu a Avraham Avinu por ter passado por esse teste de Ur Kasdim, se vários judeus durante a história também estiveram prontos a se jogar no fogo, a se matar, por Kiddush Hashem. A resposta é, verdade, eles tiveram, mas eles receberam a força de Avraham. Avraham foi o primeiro que conseguiu chegar a esse degrau, e por ele ter conseguido, ele passou essa força para os descendentes dele. Por isso, em todas as gerações, judeus, mesmo simples, conseguiram fazer a mesma coisa que ele conseguiu. Por causa dele, ele foi o primeiro e ele foi quem gerou isso para as próximas gerações. Então, por isso ele foi sendo o primeiro, ele teve esse mérito de ter passado pelo teste. Ele não recebeu nada de outros, ele foi quem conseguiu pelo trabalho dele. As gerações posteriores já conseguiram isso descendendo de Avraham. Para eles o trabalho foi mais fácil. A Guimará, em Masechet Gitin, quando ela fala sobre o que aconteceu na destruição do templo, uma das histórias contadas lá é sobre Haná e Shiva Bané. Uma moça chamada Haná, ela tinha 7 filhos, e a Guimará conta que o Keisar, César, quis levar os filhos dela à idolatria, e ele chegou ao primeiro e falou: se curve para a estátua, e ele trouxe um passuco da Torá dizendo que não, os judeus não podem se curvar, os judeus só servem a Deus. Ele falou: se você não se curvar, eu vou te matar. Ele não aceitou se curvar e foi morto na frente dos outros irmãos, na frente da mãe. O Keisar matou ele. Depois ele veio para o segundo filho e a mesma coisa, falou para ele: se curva para a idolatria, senão eu vou te matar. E o filho trouxe um outro passuco da Torá dizendo que ele não pode fazer isso, e ele se recusou e novamente foi morto. E assim a história se repetiu com todos os outros filhos dela. 7 filhos, um por um, aconteceu a mesma coisa. O rei pediu para ele se curvar para a idolatria, o filho recusou e o rei matou. Quando chegou no 7º filho, ela pediu para o rei: eu posso dar um beijo no meu filho? O rei então achou que
que ela iria não convencê-lo a se curvar para o último filho, pelo menos, sobrar, não for morto. Antes disso, desculpa, o rei disse para esse sétimo filho: você não quer se curvar? Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar uma moeda no chão, você se abaixa para pegar a moeda, e assim as pessoas vão achar que você fez idolatria, mas você não fez. Faz isso, eu jogo a moeda, você se curva só para pegar a moeda. Ele falou: não, eu não vou deixar as pessoas acharem que eu fiz idolatria, eu sirvo só a Deus. E aí então ele ia matá-lo, então ela pediu para dar um último beijo ao filho dela. O rei consentiu, e ela então disse para o filho: olha, quando você chegar lá em cima, vocês todos digam para Avraham Avinu, o nosso patriarca Abrão, você se dispôs, teve pronto a matar o seu único filho, mas foi um só e você não matou. Eu tive pronto a matar meus 7 filhos. Assim ela pediu para o filho dizer para Avraham. A pergunta é, depois de ela ter chegado a tal nível de bravura, ela teve pronta, ela não se recusou, ela não disse para nenhum dos filhos dela não fazer a Avodah Zarah, ela assistiu, quieta, e consentiu a tudo que estava acontecendo, e inclusive para o último filho ela também disse: olha, você vai chegar lá em cima. Ela também consentiu que ele fosse morto para não fazer idolatria. Então ela chegou num degrau muito alto. Uma mulher com tal bravura, 7 filhos, um por um na frente dela. Agora, nessa hora, ela se gaba para Avraham Avinu, dizendo: você foi um só, você fez um misber, eu fiz 7. Não cabe, aí, nesse momento, uma mulher de tal nível se portar dessa forma. A resposta ela realmente não veio se gabar para Avraham Avinu. Ela disse para Avraham Avinu: por você ter feito aquilo com o seu único filho, eu recebi a força para poder fazer isso com meus 7 filhos. Como a gente disse, Avraham Avinu, ele deu início a esse trabalho, e todo degrau que ele conseguiu, que ele alcançou, ele obteve aquilo dentro dele, transmitiu para todas as gerações posteriores, e assim as pessoas tiveram essa força para fazer o que fizeram. Então ela também, ela disse a ele: por você ter conseguido feito com o seu filho o que você fez, na verdade não fez, mas esteve pronto a fazer, ele estava disposto a fazer. Avraham Avinu chegou até o último momento. Então a força que você me deu foi por ela que eu consegui fazer isso com meus 7 filhos. Foi isso que ela disse para ele. Até agora a gente falou sobre morrer ao Kiddush Hashem. A pessoa está disposta a se entregar de corpo e alma em nome de Deus. Mas diz a frase, diz o sábio, que Lichiot al Kiddush Hashem é mais difícil do que Lamut al Kiddush Hashem. Está disposto a se matar, a se entregar a vida por Kiddush Hashem é uma coisa muito grande, realmente. Mas mais difícil do que isso é a pessoa viver seus anos de vida de Kiddush Hashem. Se matar por Kiddush Hashem é um episódio de uma vez só, aconteceu, acabou. Viver anos e anos e anos com Kiddush Hashem, se entregando sua vida ao serviço a Hashem, é algo muito mais difícil. E isso Avraham Avinu também fez. Avraham Avinu, como a gente falou, ele esteve disposto a matar o filho dele, ele abriu mão da família, da terra dele, ele fez 1001 coisas, abrindo mão de todo luxo, toda a prioridade dele. Ele não deu prioridade a si, ele serviu a Hashem a vida toda dele. Então, como a gente disse, o que Avraham Avinu conseguiu, ele gerou isso às gerações posteriores. Então a gente tem essa força, essa possibilidade de Lichiot al Kiddush Hashem. Está disposto, está pronto a entregar nossa vida, não morrer, viver de Kiddush Hashem, servindo a Hashem, abrindo mão dos nossos desejos, das nossas prioridades e dando prioridade a Hashem, entregando nossa vida a Hashem. Diz o Pasuk na Haftarah, nossa última Haftarah passada, de Parashat Valim, Chazon Yeshayahu, está escrito no Pasuk: Yadá shor koneu vechamor levus be'alav. O boi conhece o seu dono, ele sabe voltar
para o lugar dele, para onde ele mora, onde mora o dono dele. Vechamor evus be'alav. E o jumento também sabe voltar para o local dele, onde ele come. Israel lo yadá. Porém o meu povo Israel não soube, não reconheceu o seu dono, Deus. Ami lo idbonan. Eles não refletiram. Diz o Passuque que o povo de Israel comparado ao jumento e ao boi, que por instinto voltam ao seu lugar original, reconhecem seu dono, mas o povo de Israel foi pior que isso, pior que o boi, pior que o jumento. Eles não reconheceram o seu dono, quer dizer, eles fizeram idolatria, largaram a Hashem. A pergunta é, como a gente disse, o boi e o jumento, eles fazem isso por instinto. Será que o povo de Israel tem esse instinto de servir a Deus? Então, é algo automático como o boi e o jumento? Não. Aqui está escrito que é. Se ele foi comparado, por que é? O povo judeu tem, por natureza, tem embutido nele essa possibilidade de lichiot bekidush Hashem. Foi o que eles receberam de Avraham Avinu. Assim como o boi. Só que não é automático. Da própria mão não é automático, mas precisa de um é verdade. A Bíblia está escrito no versículo: meu povo não refletiu. Basta refletir, parar um pouco para pensar, a pessoa já consegue. Tem que refletir um pouco, só isso. Mas não é algo que a pessoa tem que fazer um esforço tão grande. Já está embutido nele, ele recebeu isso de Avraham Avinu. Avraham Avinu teve a Mesilut Nefesh de La'avod et Hashem lichiot bekidush Hashem, e assim o povo, todos os descendentes dele também receberam isso. Eles têm essa força embutida neles. Por isso o Passuque compara realmente o povo de Israel ao instinto do boi e do jumento. Eles têm... Mais ou menos Shema Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deus é o único, exatamente. A vida é toda a Deus. Muito bem. 22 minutos de aula. Tem 2 minutinhos. Então, quero contar para vocês uma Guimarães interessante. A Guimarães em Masechet Bechorot também está ligado com essa época. A Guimarães em Masechet Bechorot traz uma discussão que houve entre Chachmei Atuna, os sábios de Atuna, seria Atenas, e um dos sábios da Guimarães, não me lembro o nome dele. A Guimarães traz, essa discussão é feita em sinais, quer dizer, não de forma aberta, eles não falam de forma clara, eles dão metáforas, dão metáforas, assim a Guimarães apresenta a discussão entre eles. Então os Mefarshim, o Maharsha e outros Mefarshim explicam o que cada discussão quis dizer. Uma dessas discussões diz o seguinte: eles chegaram para ele, os sábios de Atuna, e trouxeram para ele 2 ovos. Disseram para ele, a discussão era provar quem era mais sábio. Então eles disseram a ele: olha aqui tem 2 ovos, diz pra gente qual ovo veio da galinha preta e qual ovo veio da galinha branca. Os 2 ovos eram brancos. Aí ele respondeu para eles, ele trouxe a eles 2 queijos e disse a eles: digam vocês a mim qual queijo veio do bezerro preto e qual queijo veio do bezerro branco. Assim conta a Guimarães. Como a gente decifra essa discussão? Diz o Maharsha. Qual o sangue, não? Sangue preto, sangue branco, não. O sangue é uma cor só. O sangue da pessoa também. Então, os ovos eram da mesma cor e os queijos também eram da mesma cor. Então, o Maharsha explica o seguinte: existem 21 dias entre Yud Zayin Betamuz e Tisha B'Av. 21 dias. Existem também 21 dias entre Rosh Hashanah e Hoshana Rabbah. São os dias de julgamento, os dias de alegria. A galinha leva 21 dias para dar ovo, para ovar. Eles vieram dizer para ele: escuta, realmente vocês têm 21 dias entre Rosh Hashanah e Hoshana Rabbah, que são dias de alegria, vocês têm
Yom Adin, depois tem Sukkot, Simchat Torah, dias que vocês fazem chuva, são desculpados e ficam alegres, se aproximam a Deus. Porém, Deus expulsou vocês. Tem os 21 dias entre Yudzayin Betamuz e Tisha B'Av, que são dias de luto, nos quais o Beit HaMikdash foi destruído. Deus mostrou que Ele não queria mais a nós, Chas v'Shalom. Então eles disseram para Ele: vocês não têm mais que comemorar, não tem mais essa felicidade dos 21 dias, porque já tem esses outros 21 dias que anulam os outros. E aí ele respondeu para ele, diz o Marashá, que em Yom Kippur existem 2 bezerros. Um bezerro é usado, se faz o goral, o sorteio. Um deles é levado para ser feito Korban, da Hashem, e o segundo, lá Azazel, é jogado no penhasco. É carneiro? É. Então, carneiro, não? Carneiro. Só o bezerro. Bezerro é boi. Desculpa, carneiro. Carneiro. Que bezerro é boi. Tá certo. Carneiro. Desconto, vive há tanto tempo em Israel. Não, tem que... Claro, obrigado. Então, o bezerro que vai... Carneiro. O bezerro que vai... O carneiro. Carneiro é quebra. Sim. O carneiro que vai para o penhasco, a princípio, é algo terrível. Ele não vai se despencar, vai se despedaçar. Então, ele é o bezerro... Seria o bezerro preto. E o bezerro que vai para o Korban, que vem desculpar, faz a cafará, seria o bezerro branco. Então ele veio dizer a eles: olha, tem um bezerro que vai para o penhasco, que ele a princípio seria o bezerro preto, e tem o bezerro branco, mas saiba que os dois são brancos. Quer dizer, os 2 queijos são iguais, porque mesmo o bezerro que vai para o penhasco, ele também vem para o nosso bem, ele também vem para a capará, ele também traz a desculpa, a capará. Os 2 são para capará, os 2 são bons. Então ele veio dizer a eles: assim como os 2 bezerros são bons, mesmo que não parecem ser bons, assim também os 21 dias que nós temos entre Yudzayin Betamuz e Tisha B'Av não são dias ruins, são dias bons, porque com esse luto que a gente faz, a gente também recebe capará. São dias que nos trazem também capará. Tanto os 21 dias que nós temos entre Rosh Hashanah e Hoshana Rabbah, como os 21 dias que nós temos entre Yudzayin Betamuz e Tisha B'Av, são dias positivos para nós. O que a gente faz nesses dias ajuda-nos a recebermos a capará. Foi isso que ele respondeu a eles.